Quando a gente entra nesse processo de solitude, a gente começa a se apaixonar por essa sensação. A gente percebe que a nossa própria companhia ela é muito mais interessante do que qualquer outro contato, qualquer interação que a gente tenha. E ao mesmo tempo que passar por esse processo é importante, ele exige que a gente faça o caminho de volta, que acaba sendo um caminho mais difícil e doloroso, ao mesmo tempo que é também muito difícil a gente se afastar de algumas pessoas no primeiro momento. Esse retorno ao convívio também acaba machucando bastante, porque a gente sabe como a frequência ela se torna muito diferente, se torna uma tortura, como se fosse um desgaste emocional, um desgaste mental muito forte para que a gente consiga se adaptar àquele convívio, né? Consiga se entregar àquela interação ali do momento, e às vezes a gente não tem energia suficiente para lidar com isso. Então até o Itamar é um inscrito aqui, uma pessoa que assiste o canal, ele perguntou, né, como que a gente ganha dinheiro, como que a gente retorna, né, esse convívio, sendo que a gente passou por esse processo de solitude, né? Agora a gente já acostumou. Então ele perguntou especificamente como que ganha dinheiro, sendo que a gente vai ter que interagir com essas pessoas, né? E às vezes é complicado, né? Então o caminho, como eu disse, né, realmente não tem como fugir desse retorno. Por mais que a gente tenha se sentido confortável, né, se sinta confortável estar nesses momentos sozinhos e desfrutando da própria presença, de nada adianta, porque a gente utilizou desse momento para que a gente crescesse, expandisse a consciência, atingisse um outro patamar de entendimento do que é essa realidade que a gente vive, mas para que a gente consiga transformar isso em mudanças, em ações, a gente realmente tem que voltar ao convívio, ao atrito, né? E é através desse atrito que a gente faz todos esses testes. Por exemplo, a gente pode ter lido o que é a calma, o que é a tranquilidade, o que é a paciência. Isso a gente pode estar tudo internalizado mentalmente, mas isso realmente entrou no nosso coração, a gente consegue trazer isso para o dia a dia, a gente convive com nossos pais, com os amigos, a gente está no trânsito e recebe uma buzinada, alguém freia na nossa frente, como que a gente reage em relação a isso? A gente é intolerante com as outras pessoas, com a opinião alheia, como que a gente lida com todas essas interações. Então, não tem como fugir disso. A única forma que a gente tem de crescer realmente é interagir com as pessoas, fazer as trocas, tentar compartilhar o conhecimento que a gente aprendeu, ao mesmo tempo que a gente também recebe a informação de outras pessoas que trilharam outros caminhos. E é como se o sistema que ele já fosse feito dessa forma, ele já é arquitetado para que a gente faça essas trocas, né? O ser humano ele é sociável, não tem como a gente viver isolado o resto da vida, né? Porque imagina aí, uma pessoa ela pode ficar lá nas montanhas, entrou numa caverna, ficou lá 5 anos e ela pode achar que está paciente, que tenha tido conexões, tenha entendido o que é essa realidade, mas quando ele chega aqui para conviver, ele não consegue nem olhar nos olhos das pessoas, ele não consegue ouvir as pessoas mais, ele se torna como se fosse um bicho, um homem das cavernas. E isso não é da natureza, não é o que a gente veio fazer aqui, né? Por isso que é a transição. Você pode ir para as cavernas, você pode ir para o topo da montanha, mas que seja feito o retorno e a gente conclua realmente o que é essa missão, né? Tudo é o caminho do meio, é o equilíbrio. Ele responde tudo isso, todas essas dúvidas que a gente tem, né? Não é nem extremo para um lado nem para o outro lado. E o tanto de aprendizado que a gente perde muita coisa quando a gente fica isolado, né? Quando a gente fica com essa falsa ilusão de que está progredindo também, né? Cada vez mais querendo estudar, ler mais livros, ver mais palestras e também quando a gente fica isolado dessa forma, a gente começa a entrar num estado de depressão profunda,
como se a gente criasse neuras também, a gente cria umas neuroses, como se as pessoas estivessem contra a gente, como se o mundo estivesse perdido, está tudo colapsando, cai nessas teorias também da conspiração, de que o mundo está acabando, não só de conspiração, mas as teorias religiosas também, né, de que as novas eras estão chegando, o mundo vai acabar, o Messias vai voltar, e a gente fica nessa ilusão, cada vez bitolando a mente e esquecendo de fazer o básico, que é nos lapidar como seres humanos e interagir com as pessoas, que é o mínimo que a gente poderia fazer, né? Então, se você se encontra nesse estado, eu também já passei por esse estado de isolamento profundo, foi uma coisa que me destruiu por dentro, assim, chegou a um certo ponto que eu também caí nessas neuroses, não queria mais interagir, porque eu também tinha uma questão de sensação de superioridade perante aos outros, porque é intrínseco, né, a esse processo. Quando a gente acaba sendo a minoria, a gente começa a fazer o que os outros não estão fazendo, saindo do sistema, né, saindo da zona de conforto, do fácil, do mundo dos desejos, e a gente passa por essa fase de abstinência e de realmente querer transcender a matéria, a gente cai nesse ar de superioridade. E isso, ao mesmo tempo que você pode usar como confiança, você acaba caindo nesse buraco, né, de que eu não preciso mais interagir mais, eu não preciso de trocar mais com ninguém, eu já cansei de ensinar os outros, ou eu já não preciso ler mais. Tem umas pessoas até que param de estudar, chegar ao ponto que já como se estivesse aposentado, ela fica ali só consumindo conteúdos diversos, não se aprofundando mais em nenhum tipo de conteúdo, por já se acharem boas o suficientes, né? Então não faz sentido nenhum. Então, quando a gente percebe que está nesse modo, não tem outro caminho. É se colocar à prova, é sair, é forçar interações, é fazer um trabalho voluntário, é tentar ir em espaços públicos, parques, interagir com as pessoas, por mais que seja difícil, complicado, como se a gente estivesse saindo da caverna mesmo, está tudo escuro, assim, está tudo difícil de enxergar. Qualquer luz solar, qualquer luz mais clara já ofusca a visão. E qualquer diálogo também, qualquer contato com as pessoas já machuca o nosso ouvido, o nosso coração. Então, é algo que a primeiro momento tem que ser feito à força mesmo, tem que ser colocado à prova, sair a campo, sair à batalha, e ao longo dos dias, das semanas, isso vai se tornando natural, vai ficando mais simples, você vai passando a gostar de algumas interações, você às vezes se achava introspectivo, começa a se achar mais extrovertido, você passa a se ver com outros olhos, né? Aquilo que a gente sempre tenta nos rotular, às vezes é só uma roupagem, um mecanismo que a gente usa para fugir do que realmente tem que ser feito, né? Ou das nossas maiores habilidades. Então, o importante nesse processo é que seja feita essa análise verdadeira, né? Tem que olhar o que está acontecendo quando eu saio na rua, quais os gatilhos isso gera em mim, o que é esse desconforto, qual é a raiz desse desconforto. Será que eu estou realmente fugindo das dores aqui? Será que é mais confortável eu ficar dentro do meu quarto, que ele está quentinho, não vai acontecer nada de diferente, não vai chegar um maluco me perguntando uma coisa aleatória, ou não vai chegar uma situação onde eu tenho que agir, que eu tenho que fazer alguma coisa, colocar em prova aquilo que está apenas na minha mente. Então é realmente aceitar essa continuidade do processo. Caso a gente resista, o que vai gerar é postergar mais ainda a nossa evolução. A gente vai desperdiçando essa vida aqui, vai deixando passar essa oportunidade, e quando a gente menos espera já pode ser tarde demais, né?
já posso me achar velho demais para determinada coisa, ou simplesmente pode ter uma fatalidade, eu venho a falecer e não tem mais o que fazer, né? Depois a gente olha para trás, olha para a vida e fala, nossa, olha quanto tempo eu tinha ali para poder fazer, né? Tinha saúde, tinha tempo, tinha tudo que eu precisava, mas eu escolhi me esconder, me omitir do meu real propósito e meu real objetivo aqui nessa existência. Então, a proposta é: saia da caverna, saia desse local que você se encontra, comece a colocar as coisas em prática, comece a desenvolver os projetos que você tem vontade, por mais que seja difícil no momento, que você se ache incapaz, que você não tem habilidade, mas é justamente colocando em prática que a gente melhora cada vez mais. Esqueça o perfeccionismo, esqueça o preciosismo, simplesmente vá a campo, vá para a rua, vá para a natureza, que é a natureza. Vai para o meio do mato, vai para um parque, para uma praça, grava um vídeo para a internet, faça alguma coisa que te faça mover e sair dessa aversão ao contato com outras pessoas. E aí você vai ver que ao longo do tempo tudo vai ficar melhor, sua saúde mental vai melhorar, sua saúde física, e aí sim você vai se alinhar como um todo, né? Como um ser humano completo, e não mais como apenas um pilar desenvolvido, como um meio ser humano. Temos que ser esse ser com todas as bases sólidas para que a gente se sustente. Se uma das bases não está bem desenvolvida, uma hora ou outra esse monumento vai ruir, essa estrutura vai ruir por completo. Beleza? O vídeo de hoje é esse, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.